Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar aqui sobre um Berrais de alta capacidade, mais CGNAT da MikroTik, com equipamentos MikroTik, com os devices da MikroTik. Sua grande importância na atualidade. Uma pequena apresentação. Eu sou Flávio Gomes Figueira Camacho Júnior. Muitos talvez conheçam meu pai, que é Seio Júnior. Sou do Brasil, tenho 8 anos de experiência com telecom, partindo para os 4. Sou engenheiro de redes da empresa Telecal, uma empresa do Rio de Janeiro que tem 700 quilômetros de fibra própria e 200 quilômetros de fibra em São Paulo, em Suape. Consultor de tecnologia da empresa Conchai, é uma empresa que fornece internet e Wi-Fi em lugares muito remotos, via satélite, como aldeias de índio até, e eu sou consultor para realizar VPN, acesso a esses equipamentos e como manter eles funcionando. Monitoria deles. Sou trainer da MikroTik, realizei meu treinamento em Riga, na sede, tem até a fotinha bonitinha ali. Todas as certificações MikroTik, ali está o meu contato e o meu telefone. E mais informações, é só entrar no link da MikroTik e essa apresentação vai estar no site futuramente. O objetivo dessa apresentação é, primeiramente, demonstrar uma forma de utilizar equipamentos MikroTik para criar um Berrais de alta capacidade e com uma grande resiliência na sua rede. Ele é mais destinado a quem é provedor, que está querendo colocar IPv6 na rede, está com pouco IPv4, não sabe como funciona um CGNAT, como vai configurar. Aqui tem um pequeno exemplo. E vou demonstrar o que é necessário para esse cenário. De primeira, vamos descrever, talvez muitos não saibam o que é um Berrais. Eu vou falar o que é, os tipos e a importância de uma boa solução de Berrais para um ISP, ainda mais depois que está para crescimento da sua rede. Aqui são os pontos importantes para que serve um Berrais. A autenticação dos usuários, para você ter o controle dos usuários da sua rede. A exaustão do IPv4, o Berrais ajuda muito na solução desse problema. Fazer mais com menos, você aproveita mais do equipamento com o Berrais. A utilização do Berrais facilita também muito a implementação do IPv6 na sua rede. Vou demonstrar aqui um exemplo que você vai centralizar esses acessos e vai facilitar a implementação de entregar um IPv6 para o seu cliente. Funciona da forma Pay as you grow. O modelo que eu vou demonstrar aqui de Berrais é um modelo de pool, onde você vai ter vários Berrais ligados em camada 2, onde o cliente vai se conectar em algum deles, aleatoriamente, no primeiro que responder. Então, você pode começar com apenas um Berrais e ir gradativamente crescendo, conforme a necessidade. Dessa maneira, com integrações, são necessárias menos configurações para manter o sistema de autenticação dos clientes. Você não precisa ficar entrando na caixa para realizar qualquer ativação. Simplesmente você vai no seu sistema de gerenciamento, realiza o cadastro do cliente, bota o GPON, o NU, o roteador, da maneira que for, na casa do cliente, não necessitando de atuações na sua rede. Que a maior falha que existe nas redes é humana. Uma configuração errada, um comando errado pode acabar parando grande parte da sua rede. Escalável e resiliente. Como vou demonstrar, o cliente pode sair de um Berrais e ir para o outro, caso um falhe. Pronto para mudanças. No meu cenário, eu vou mostrar todos os equipamentos MikroTik, as melhores opções para esse cenário. Mas você pode utilizar outros devices na mesma situação para criar esse cenário de pool e de resiliência para o seu sistema. Caso você já tenha algum equipamento, algum switch, já alguma CCR, ou até mesmo um equipamento de CGNAT proprietário já na sua rede, essa é só uma maneira de você recolocar eles dessa maneira para aproveitar melhor o equipamento. Isso tudo garante uma qualidade melhor para os seus clientes, que é o objetivo final de qualquer ISP, de qualquer provedor de acesso. O que seria um Berrais?
O BRAS é o Broadband Remote Access Service, ou router, que alguns fóruns falam. Mas, simplesmente, é um dispositivo, um servidor, um roteador distante do cliente, onde as solicitações vão ir para ele, para você autorizar o acesso dele e ele navegar. Assim, você pega um cliente de várias localidades e transporta para esse equipamento. Existem os tipos de BRAS. Existem vários tipos, aqui eu vou falar 4, que é o quê? O que a gente vai utilizar vai ser o PPoE, no meu cenário. Mas o que seria o PPoE? É uma conexão point-to-point, que é estabelecida entre o cliente e o servidor, que pode ser encriptada. Isso garante uma segurança maior para a sua rede e mantém um nível de segurança maior. Existe a opção de BRAS com DHCP. A opção de BRAS com DHCP seria você rodar um DHCP qualquer na sua rede, nesse BRAS, usar o Radius para cadastrar os MAC dos equipamentos que estão permitidos a navegar na sua rede. Essa é uma opção menos segura, porque qualquer um pode clonar um Mac e navegar com o roteador como se fosse do vizinho. Isso também é uma importância do BRAS. Você tem que ter uma rede Layer 2 muito segura, bem controlada. Você não pode deixar qualquer dispositivo entrar lá, porque uma rede Layer 2 tem grandes falhas de segurança em questão de derrubar o servidor. Então, é importante, aquele caso do cara querer utilizar o PPoE no equipamento dele, isso é uma falha de segurança grave que um usuário bem avançado pode utilizar mecanismos para burlar o sistema. O DHCP com Option 82, muitos conhecem como IPoE, que é o IP over Ethernet, que seria um servidor DHCP, só que além de ser apenas um MAC que vai ser cadastrado no rede, ele utiliza o Circuit ID do equipamento, que pode ser o Serial Number, que pode ser a porta GPON do equipamento do cara, ou uma soma dos dois, que garante uma segurança maior, porque é fácil clonar um MAC, mas é difícil você clonar um Serial Number de um equipamento, ou a porta PON do equipamento. E um outro tipo de BRAS é o Hotspot, onde você redireciona todo o tráfego do cliente para uma interface web. E esse cliente vai utilizar o seu usuário e senha para ser liberado no sistema. Contudo, também tem suas falhas. Um cliente que já se autenticou, alguém fazendo um sniff da rede consegue pegar o MAC de alguém que já está conectado, quando essa pessoa desconectar, utilizar o mesmo MAC para navegar. De opções mais seguras, tem o PPoE e o DHCP mais Option 82. A autenticação dos clientes. Coisas importantes é o bloqueio automático, todo mundo precisa, se o cliente não pagou, automaticamente, pelo sistema da empresa, é importante ele ir lá e bloquear o cliente. A limitação de banda também, passar as informações do seu sistema de gerência para o BRAS, para ele limitar o cliente, é importante para vender os seus planos de não sei quantos megas tem por aí. Um upgrade direto pelo sistema de ERP é importante também, e ele utiliza o COA, que é o Change of Authorization do Radius. O que faria? O cliente é de 10 megas, simplesmente com um clique no seu sistema, ele passa para ser 50 megas. Você não tem que ter uma atuação de alguém da empresa no equipamento para derrubar a sessão, ele subir para voltar com a nova banda. Que isso gera, às vezes, até incômodo para o cliente. O objetivo aqui é um mínimo de interação para a melhor qualidade para o cliente e resiliência do sistema, porque falhas sempre vão existir. E, como eu disse, sem interações e configurações no equipamento. Tem que ser tudo centralizado pelo seu sistema de gerência para não ser necessário entrar no equipamento, que a maior falha é humana. Aqui está o funcionamento. O que é um Radius? O Radius é um sistema onde o servidor, no caso aqui, o Access Server seria o BRAS, e existe o Radius Server, que seria o seu sistema de ERP. O que o BRAS, o Access Server, vai fazer? Ele vai enviar um Access Request para o servidor Radius, o Radius vai analisar na sua tabela se as informações estão corretas, usuário e senha, se está liberado ou não. Se não estiver, ele manda um Access Reject e o cliente não conecta. Se as informações estiverem corretas, ele vai mandar um Access Access e o cliente vai conectar, pegar seu IP, pegar suas informações que o servidor Radius vai passar para ele, que é importante o servidor
redes, que é o seu sistema, ter todas as informações, ser gerenciado todos os IPs e todas as configurações por lá, para o BRAS. O Access Change seria o COA, que é quando você quer que um cliente que já está conectado troque de plano, faça alguma configuração que altere ele. Importância do BRAS, ele ajuda na exaustão, contra o problema da exaustão de IPv4, como na apresentação do Maia até teve. A gente tem aparentemente 6 meses para o esgotamento total do IPv4. Esse dado veio da Latinic. Aqui está uma calculadora, um cálculo importante quando você vai fazer CGNAT, que é quantas portas um IP você pode natear um cliente. Como ele informou, as 1024 primeiras portas não podem ser utilizadas, o resto pode. Então, um IP, você tem 65.535 portas TCP e UDP para realizar o NAT dos seus clientes. Então, se aproximadamente, isso é um dado que eu peguei de um fornecedor de equipamento CGNAT, ele considera que um cliente utiliza 300 portas. Então, para um cliente, tem que dar 300 portas para ele navegar com qualidade, sem problemas. E algumas alterações serão necessárias no BRAS para garantir isso, porque da maneira que já vem de padrão, pode causar graves problemas. Oh, meu Deus. Então, nesse cálculo, 65.535 dividido por 300, você tem 218 clientes por IP público. Quanto maior a quantidade de clientes por IP público, maior vai ser a degradação do cliente, porque se ele precisar de mais portas, se ele alcançar o limite de porta que você designou para ele, a próxima conexão não vai ser estabelecida. Lembrando que são 300 para TCP e 300 para UDP. É separado. Como na palestra do Pietro ele até falou, o que seria melhor? Você tem 2 equipamentos, dois RBs ou 2 servidores, que são baseados em software, não em hardware. A computação é toda feita em software. O que seria melhor? Você pegar 2 routers e fazer NAT, Kill, PoE e Firewall, ou você separar 2 equipamentos, um para fazer uma função, o outro para outra? Essa é a pior opção. Se você separar as funções, eles vão ter desempenhos muito melhores. Você vai ter um equipamento que os dois, vão fazer 500 clientes, com eles separados você consegue atender 2.000 e ainda expandir para mais, só precisando aumentar a capacidade do de baixo, que seria o que vai fazer o PPE e o QoE. O NAT se mantém. O mesmo equipamento vai fazer para os dois. A solução do BRAS já deve estar preparada para IPv6 e já deve estar entregando IPv6. É uma solução importante para a sua rede e necessária para o futuro. Você vai manter IPv4 funcionando e já entregar IPv6 para ele navegar. Isso vai resolver um outro quesito. No caso do CGNAT, o cliente utilizaria 300 portas. Esse é um caso onde o cliente só tem IPv4. Se você implementar já o IPv6, a quantidade de portas utilizadas será menor ainda em IPv4, porque, por preferência, os devices, se existe a possibilidade da conexão IPv6, que ele testa, ele vai navegar em IPv6. Então, são menos portas IPv4 e NAT que precisam ser precisam ser utilizadas. Opa, falha no sistema. Caramba, caiu a luz. Voltou. Como eu informei, ele funciona, esse cenário que eu vou demonstrar para vocês, funciona no Pay As You Grow, começa com BRAS, e será gradativamente você vai crescendo. Integração com ERP, que é o Enterprise Resource Planning, é um sistema centralizado dos seus clientes, com usuários, com senhas, com pagamento, com tudo. Ele vai integrar com o BRAS via Radius, que é o protocolo que vai manter a integração entre os dois. A solução é escalável no cenário que eu vou mostrar. Podem-se ter até 6 BRAS. Cada BRAS, eu botaria, no caso do equipamento, 2.000 clientes, para clientes com muita banda, então é importante você manter um nível reduzido, mas pode colocar mais. Resiliente, como no cenário será um pool de BRAS, vai existir um switch com 2 BRAS, no cenário mostrado. Um cliente está conectado em cada BRAS. Se o primeiro BRAS falha, automaticamente a conexão do cliente vai sair
ele vai tentar se conectar novamente e já vai se conectar no novo BRAS. Então, cria-se uma resiliência no seu sistema. Isso tudo gera o que todos nós queremos, que é uma qualidade maior para os clientes. Agora, vou demonstrar como se faz isso, quais equipamentos utilizar, topologia, conexões, configurações. Um estudo de caso. Isso é um cenário montado no NVNG, tem 60 clientes, distribuídos em 2 POPs, onde está rodando numa estrutura de USPF e MPLS. Os clientes dos POPs são transportados via MPLS para router de borda. E essa router de borda tem 2 conexões físicas com o switch de agregação do BRAS, do pool de BRAS, e 2 conexões físicas com o router de CGNAT, ou, se for o caso, um servidor de CGNAT. No caso aqui, tudo foi utilizado com MikroTik, router OS, então seria um router de CGNAT. E embaixo, 6 BRAS, onde foi distribuído toda essa carga de cliente e mantido a resiliência. Para o switch concentrador, a melhor opção que existe na MikroTik atualmente, agora não, porque já saíram novos dispositivos, mas a CRS 317, ela tem 16 portas 10 GB, que podem funcionar em hardware offload ou também funcionalidades de MPLS e hardware offload, que não é o forte da minha apresentação aqui. O importante nesse quesito é o bound em hardware offload. Por quê? Como eu tenho 2 interfaces que vão se conectar com o BRAS de borda, com o router de borda, eu preciso que essa comutação seja feita em hardware, porque ela não tem CPU para aguentar essa carga de tráfego. Porque, no caso aqui, seriam 20 GB então, de tráfego. Esse cenário vai estar preparado para 20 GB de tráfego para cliente. Você pode ter uma carga desse nível apenas com equipamentos MikroTik, que custam muito menos do que outros vendors. Ela contém 2 power supplies para a garantia da energia do equipamento. E aqui está o nosso BRAS. Os equipamentos que seriam utilizados para o BRAS seria a CCR 1036, 8G2S. Esse dispositivo, o importante dele aqui ele tem 36 cores de processamento, então ele vai aguentar a carga de vários clientes, e também tem 8 GB de RAM. Ele vai, caso você queira fazer um QoS na sua rede, ou necessidade de aumentar skills, ou até mesmo fazer regras de firewall, que não é o aconselhável, ele tem memória RAM para aguentar isso. Caso você tenha um equipamento já na sua rede, você pode utilizar ele. Só pensar no seu cenário daquela maneira que foi descrita no estudo de caso, que se adaptar, e esse é o melhor ponto que você pode obter com a MikroTik de equipamentos. Ele também tem 2 power supply. E para o CGNAT, o melhor equipamento é a CCR 1072, porque ela tem 8 portas 10 GB e tem 72 cores de processamento. Isso garante que ela não vai ter problemas com o processamento dos pacotes, porque ela vai ser o equipamento onde todo o tráfego, todo o throughput das BRAS serão encaminhados. Então, ela precisa de uma carga de processamento elevada para conseguir fazer todo o NAT, firewall, proteção, qualquer outra função, IBGP com todos os equipamentos, para manter tudo funcionando. E 2 power supply, porque ela é um equipamento que vai sempre ficar, ela é a borda do equipamento, ela não pode parar. Para o nosso cenário, a gente utiliza o Direct Attach Cable. Como os equipamentos vão estar todos, teoricamente, num mesmo rack, não precisamos fazer conexões muito longas. Então, esse cabo é o mais em conta e que vai dar um desempenho de rede 10 GB para a gente nesse cenário. Bom, aqui está o diagrama de conexões. Como ficariam as conexões desse cenário? Existe a router de borda, pode ser qualquer vendor. No meu caso também é o MikroTik aqui, que foi no laboratório. Mas existem 2 conexões da router de borda para o nosso switch de agregação dos clientes. Essa conexão está em bounding, ou LACP, e o switch fazendo hardware offload dessa conexão. Do switch, ele tem 16 portas 10 GB. Vai uma porta 10 GB para cada BRAS,
BRAS tem 2 portas, então vai ser uma porta de PPWE-in, onde os clientes PPWE vão alcançar o BRAS, e uma porta de PPWE-out, que são as conexões vão sair do BRAS para o router de CGNAT. Aqui está o cenário lógico do meu caso. Aqui vocês podem ver o cenário do switch. É um cenário bem simples, simplesmente precisa do bound, colocar todas as interfaces em bridge com bounding, para ficar no hardware offload, e adicionar uma VLAN de gerência para você gerenciar o switch. No cenário aqui, eu não utilizei nenhum recurso do Router OS que o Switch OS da MikroTik não faça. Então, uma solução também é importante falar, vocês podem utilizar o Switch OS para esse cenário desse switch, que é até melhor. Eu utilizei esse aqui porque é um cenário virtualizado. Aí aqui é o cenário lógico já do BRAS, onde ele tem as conexões PPWE entrando no BRAS, tipo na porta 1, pode ser SFP Plus 1 do BRAS, e uma interface out que vai para o CGNAT, que é a outra interface 10 GB do BRAS, para enviar o tráfego dos clientes depois do desencapsulamento. Nós vamos configurar no BRAS o radius incoming, que é o COA, que é a informação que o sistema de ERP vai passar para o BRAS para trocar a autenticação do cliente, caso ele aumente de banda, ou seja, necessite de ser derrubado, ou mude qualquer informação dele, ele precisa estar configurado o radius incoming no MikroTik, e a informação do ERP na tabela, na configuração do radius do MikroTik, do BRAS. Ainda no BRAS, a gente vai configurar agora o PPWE Server. O PPWE Server vai ter algumas informações importantes, que é o quê? Configurado normalmente o MTU, MRU, informações padrões do servidor rede. Importante marcar a opção One Session per Host, impede que usuários avançados abusem dessa função de marcada para, às vezes, até aumentar o throughput da banda dele. Às vezes, dependendo do sistema de ERP, o mesmo cliente consegue pegar um MikroTik, por exemplo, e autenticar várias vezes o usuário dele no BRAS. E simplesmente ele balanceia o tráfego dele nessas conexões e ele aumenta a banda dele sem muita dificuldade. Configurar o PADO Delay. O que é o PADO Delay? O PADO Delay é o tempo entre cada resposta do PPWE que ele vai dar. Isso vai garantir que, se você tem um POP, um local, um prédio, que tem 1000 clientes, e quando ele vai cair, quando ele voltar, os clientes vão tentar se reconectar. Se você não configurar o PADO Delay, o BRAS que responder mais rápido vai ser onde o cliente vai se conectar. Então, todos os clientes podem acabar se conectando todos num BRAS só. Então, você configura o PADO Delay para evitar isso. Ele vai esperar 500 milissegundos para a resposta, então ele vai se conectar em outro BRAS, e o outro vai esperar 500 milissegundos e vai conectar em outro. E isso vai balancear todos os clientes no sistema, para garantir a melhor qualidade deles. Marcar a opção do Use Radius, do Accounting, para enviar as informações do usuário conectado para o Radius, coisa importante. E no nosso profile PPWE, o que nós vamos configurar? Apenas o Local Address e o DHCP V6 Prefix Delegation Pool. Nesse cenário, eu coloquei o IPv6 para ser distribuído dinamicamente. Mas como na apresentação do Maio vocês viram, pode-se criar, como não tem o prefixo IPv6 Delegation do Radius no MikroTik, ainda não foi implementado, você pode fazer vários pools no MikroTik com os IPs dos clientes. Até uma coisa que eu irei testar. Mas aí você tem que configurar o Use IPv6 para ativar o Dual Stack. Para quê? Para garantir que o cliente vai ter IPv4 e IPv6 simultaneamente na conexão dele. E o Session Timeout, uma coisa muito importante que muita gente não coloca. Mas no nosso cenário a gente vai ter vários BRAS conectados no switch, onde os clientes podem se conectar. Mas uma atualização do Router OS pode acontecer, e você vai ter que reiniciar esse BRAS, ou mesmo desligar ele por algum tempo para fazer uma manutenção, trocar uma fan lá dentro.
E como você faz isso? Você pega todos os clientes e derruba? Dependendo do CPE do cliente, ele pode ficar até 5, 10 minutos fora até o CPE tentar refazer a conexão. O Session Timeout resolve esse grave problema. No cenário que a gente está fazendo, do switch concentrador, se você deixar esse Session Timeout, sei lá, de 1 dia, 7 dias, tem que ver o melhor para o seu caso, você simplesmente diminui o max session do servidor rede, ali está 15, no caso da CCR 1036, você vai botar uns 2.000, são a quantidade de usuários que podem se conectar no Berraz. Quando o Berraz alcançar essa quantidade de conexões, nenhum usuário mais se conecta nele, ou seja, vai ter que se partir para outro Berraz, vai ter que se conectar em outro. Isso garante que um Berraz não fique sobrecarregado, degradando a qualidade do serviço do cliente. E isso junto com o Session Timeout, você pode simplesmente diminuir o Max Session para 1 no Berraz, esperar o Session Timeout de todos os clientes conectados cair, ou seja, eles vão começar a sair e ir migrando para outros Berraz. Quando só existir um cliente, você simplesmente derruba ele, desliga o equipamento e faz a manutenção dele. No cenário para redistribuição de rotas, é configurado um IBGP do Berraz com o CGNAT, para redistribuir as rotas de IPv4 do Berraz com o CGNAT e os prefixos dos clientes, para não correr aquele problema você distribuir uma rota inteira, e se um cliente não tem aquela rota, causa um loop na sua rede, o IBGP vai resolver esse problema, porque ele só vai instalar as rotas que o cliente estiver conectado. Então, como ocorreu na palestra do Maia, o loop estático, o loop lógico, não vai acontecer nesse caso, que ele só vai redistribuir as rotas dos clientes que estiverem conectados. Se um cliente não estiver conectado, ele não vai ter rota para ele, então vai morrer na borda. Aí, no caso, configurei na tabela raw uma lista bloqueio, é simplesmente uma address list para bloquear os clientes. Tem um cliente que vai ser bloqueado, o ERP envia o parâmetro para botar o cliente numa lista bloqueio. E a utilização da tabela raw é simplesmente por desempenho do Berraz, melhora do desempenho. Para evitar, no Berraz não existe nenhuma configuração de firewall, nem NAT, ele só trabalha com QoE e com PPoE. Então, desativar a contract é uma boa opção para evitar que alguém chegue e faça uma configuração no Berraz na tabela NAT ou na tabela filter que necessite da contract e derrube totalmente o desempenho do Berraz. Assim, ele vai criar a regra, mas a regra não vai ser ativada devido a essa regra necessitar desse recurso. Agora vamos para o cenário lógico do CGNAT. No lado do CGNAT, o que se tem que ter? Tem que ter um IBGP do CGNAT com todos os Berraz, para quê? Receber todas as rotas do Berraz que eles têm e receber todas as rotas IPv6 também do Berraz. E enviar a rota default, porque todo o tráfego do Berraz vai ser para o CGNAT. No cenário aqui, foi configurado uma seção IBGP com o router de borda. Mas no caso da utilização de algum outro vendor, como Cisco, Huawei, qualquer um deles, é importante você criar duas seções, uma IPv4 e uma IPv6, para divulgar as rotas para o router de borda. Porque às vezes existem alguns problemas de importação de rota, se você utilizar a mesma seção para IPv4 e IPv6. Com o Berraz e com o CGNAT não tem esse problema, já que os dois são router OS. Então, no próprio CGNAT, ele vai ser o firewall do nosso pool. Ele vai ser quem vai bloquear qualquer tráfego incomum e errado. Se você quiser, ele é um router com 72 core, ele é o cara que você vai utilizar para fazer qualquer regra, qualquer bloqueio que você precise fazer no nosso sistema. Aqui tem algumas regras como bloquear, proteger a internet, impedir que qualquer IP que não seja da rede do Berraz, que é, no caso aqui, como é o CGNAT, é 100.64, vá para a internet. Ou seja, qualquer tráfego desse source address com destino à porta out do CGNAT para o router de borda vai ser bloqueado. Como também, nós não queremos que o tráfego da internet tente alcançar as portas baixas do nosso Berraz.
Então, tipo, uma ONU da Fiber Home, uma ONU da HAL, ela pode ter alguma vulnerabilidade em alguma porta baixa. E para evitar que qualquer tráfego desse chegue no nosso cliente, a gente bloqueia aqui o tráfego para esses destinos dessas portas baixas dos nossos clientes. Evitando, assim, muitas vezes de alguma falha de segurança dos nossos roteadores invadirem a nossa rede e derrubar todo mundo. Uma outra regra importante é colocar os clientes para não comunicarem entre si. Por quê? Um cliente pode acessar um site, se infectar o roteador, e esse roteador infectar toda a sua rede. Por quê? No caso aqui, eles se conectam, eles podem se comunicar via IP privado. Então, bloquear esse tipo de tráfego é importante também. É configurado, então, a Fast Track, como a gente aprendeu do Pietro, é uma ferramenta importante para melhorar absurdamente o desempenho dos roteadores, que o caminho, o processo que o router vai utilizar para tratar esse pacote é menor. Para evitar o problema do cliente estourar todas as suas conexões TCP, porque são só 300 portas, o que a gente configura? Tem que ir na connection da tabela Firewall, tracking, e diminui o TCP Established Time para 30 minutos. Esse tempo vem de um dia, ou seja, a conexão que o cliente fizer vai ficar estabelecida, vai ficar um dia na sua contract. Então, é uma porta do cliente que fica presa por um dia. E se um cliente ficar um dia com uma porta, a chance dele estourar todas as portas dele num dia é grande. Então, você diminui para 30 minutos, que até hoje não tive problemas com isso. Ainda mais porque esse é um tempo que não está passando nenhum tráfego nessa conexão. É um tempo que a conexão fica lá sem tráfego. Se estiver passando tráfego, esse tempo não é considerado. Aqui está a configuração do CGNAT. Na tabela NAT você vai realizar isso. Existe o script da MikroTik para realizar essas regras, mas eu utilizei esse código no Git, que é um código aberto, você pode entrar lá, que ele segue as RFCs, e ele cria um arquivo TXT pronto para você importar no MikroTik e ele configurar todas as regras de todas as portas da distribuição das portas. Por que eu preferi utilizar esse script além de usar o próprio da MikroTik? A vantagem dele é que ele é escrito em PHP. Uma coisa que eu fiz nesse script, eu editei ele para conseguir exportar toda a configuração em CSV para um bloco de notas informando IP privado, IP público e portas. IP privado, IP público, portas. IP privado, IP público e portas. Assim fica fácil no futuro, se chegar alguma notificação, de você ir lá vai simplesmente nesse arquivo, abre ele e tu vê exatamente qual IP e porta daquela conexão. E aí, batendo com o seu sistema de RP, você sabe quem é o cliente que realizou aquela conexão. Como ele é em PHP, uma outra coisa importante que eu ainda estou trabalhando, é criar as regras de DNAT. Por quê? Toda vez que um cliente quer acessar alguma câmera da rede dele, você tem que criar uma regra de DNAT no equipamento, nesse servidor. Só que depois que essas regras estão criadas, se você, no caso aqui são 10 mil clientes, vão ser 30 mil regras de Firewall, porque são duas, uma regra para TCP, uma regra para UDP e uma regra para qualquer tipo de tráfego que não baseado em portas. Então, criar qualquer regra depois disso pronto causa um overload do CPU. Então, você tem que criar as regras e mantê-las e não mexer mais. E como esse é um sistema estático, você só vai precisar mexer nas regras de Firewall e de RAW se você quiser fazer alguma coisa no futuro. O NAT não é para ser interferido. Então, você cria as regras de DNAT também. É só alterar o código para ele já criar as regras de DNAT para cada cliente. Então, as 300 portas dele para navegar na internet são as 300 portas que ele tem para fazer um acesso a uma câmera, algum dispositivo dele. E, após tudo isso, está pronto o nosso cenário. Esse é um cenário construído, tem a router de borda, conexão com o switch. A conexão do switch vai para cada BRAS e as conexões do BRAS vão para o CGNAT. Do CGNAT, o tráfego nateado vai para a borda e navega para a internet. Aqui nós temos o IPv6 configurado com prefix delegation. O CGNAT foi configurado com aquele script demonstrado do GitHub. Esse foi simulado 60 clientes, aqui eles estão distribuídos em 6 BRAS. Pode ver que tem 10 clientes em cada BRAS, mas cada BRAS está configurado para receber até 15 clientes. Ou seja, se um desses BRAS ou até 2 falhar, o tráfego escoa para os BRAS que estiverem
disponíveis. Realizado o resto dos incidentes. Firewall de proteção, mantendo a rede segura, são aquelas regras simples e básicas de firewall. Você pode criar outras regras. Tem gente que cria regras de vírus, de algumas portas altas que podem conter tráfegos incomuns, que podem afetar o cliente. São regras que você pode criar, que você vai criar no CGNAT para impedir qualquer conexão. Ele é o intermediário entre a rede dos berrais e a rede pública. E ele tem capacidade para manter isso. Obrigado. Minhas informações. Alguma pergunta? Tá vindo ali. Boa tarde. Rodrigo, da ABC Rede. Uma dúvida, quando você mencionou a CCR 1072 como um bom conselho, aí, no caso, para um CGNAT Server, qual que seria a capacidade que você imagina que ela tem para atender, vamos dizer assim, a quantidade de tráfego, quantidade de clientes, né, que ela possa suportar, no caso? Nesse cenário, ela vai suportar toda a capacidade de cliente, até 20 GB. Como são 6 cenários, são 6 berrais, você tem 2.000 clientes por berrais. Ou seja, o recomendado é você utilizar, então, 10.000, que assim você garante uma quantidade já de clientes, para caso um falhe, e caso você precise fazer alguma manutenção com o session timeout, ele escoa, você faz a manutenção daquele berrais e coloca ele de novo. Mas ela tem toda a capacidade para aguentar todo esse cenário. 20 GB de tráfego. Como a gente viu até no cenário do Pietro, ela aguentou 80 GB de tráfego com 8 sessões BGP. Aqui ela só vai precisar fazer uma sessão BGP que recebe poucas rotas. A carga de CPU dela vai ficar toda pelo Firewall e pelo NAT, que a gente utiliza o Fast Track para otimizar esse trabalho. Obrigado.